E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas. O primeiro tema vai ser o meia Robinho, tá? O jogador falou em entrevista ontem, após a vitória sobre o Deportivo Lara, do interesse em renovar o seu contrato com o Cruzeiro, né? O vínculo atual vai até dezembro desse ano. E vale ressaltar que o Robinho está emprestado pelo Palmeiras ao Cruzeiro até dezembro. O contrato dele com o Cruzeiro encerra em dezembro, com o Palmeiras também. O que significa que a partir do mês de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para jogar em 2020, né? Até o fim de 2019 a permanência dele está garantida no Cruzeiro. Mas o jogador falou nessa entrevista, inclusive, que tem interesse em seguir no Cruzeiro, em jogar mais alguns anos por aqui. E o presidente Wagner Pires também falou brevemente que existe aí alguma negociação. O Robinho também confirmou isso, falou que existem sondagens de outros clubes, mas que o interesse dele é continuar no Cruzeiro e que as partes já estão tratando aí de uma renovação. Para o Cruzeiro fechar agora com o Robinho um novo contrato, né, um contrato em definitivo, teria que contar com a anuência do Palmeiras, porque até dezembro desse ano ele ainda é atleta do time paulista. Mas como a negociação entre Robinho, Cruzeiro e Palmeiras envolveu a ida do William Bigode, acredito que o Palmeiras não vai colocar nenhum problema nessa situação, até porque o Palmeiras não pretende voltar a usar o Robinho e a relação entre as diretorias é muito boa, né? Alexandre Matos é um cara que mantém relação muito próxima com o Cruzeiro ainda hoje e ele é o cara que manda em tudo lá no Palmeiras. Então, no fim das contas, acredito que vamos ter sim um final feliz, digamos assim. O Robinho vai seguir como jogador do Cruzeiro por alguns anos e acho que é o melhor mesmo. O Robinho é um titular, é um jogador importante do nosso elenco, alguém que inclusive eu não vejo ali uma substituição adequada. Talvez o Jadson poderia ser um jogador com características um pouco parecidas, mas não é um jogador tão criativo quanto o Robinho. Acho que é importante o Cruzeiro manter e ter a segurança de que ele vai permanecer no clube por mais alguns anos, porque tem sido um jogador bem regular. É claro, ontem contra o Deportivo Lara ele não jogou bem, mas ele vem sendo um jogador que mantém um bom nível de atuação e o funcionamento do time, especialmente do nosso lado direito, depende muito das boas atuações do Robinho. Outro jogador que falou de questões de especulações e sondagens foi o goleiro Rafael, né, que inclusive deixou bem claro que tá feliz no Cruzeiro, quer continuar aqui e ainda meteu o louco lá, fingindo, não, eu não sei qual é o clube que me procurou e tudo mais, não perguntei pro Mano na época, agora eu não vou perguntar porque o Mano é bravo e não sei o que. Obviamente o Rafael sabe muito bem qual é o clube que o procurou, né? Os empresários dele passaram essa informação, mas ele deu essa desconversada, até porque nunca demonstrou interesse em deixar o clube. Eu acho que o Rafael é um cara que realmente se provou naquele momento que o Fábio saiu lesionado e o Rafael entrou muito bem no time, inclusive jogando melhor do que o Fábio estava naquela época. Foi importante também para o Fábio voltar a jogar em alto nível, acho que ele estava um pouco acomodado. Quando ele viu que se ele não voltasse realmente bem, o Rafael seguiria como titular, o Fábio deu aquele start, voltou a jogar bem. Inclusive eu acho que o Fábio nos últimos anos está jogando melhor do que nunca, tá? Eu acho que a melhor fase do Fábio no Cruzeiro foi nesses 2 últimos anos, especialmente sendo decisivo nas conquistas dos títulos da Copa do Brasil. E acho ótimo que a gente tenha 2 goleiros tão bons, uma concorrência tão forte no setor, e espero que o Rafael fique no Cruzeiro a carreira toda. Daqui a pouco o Fábio vai parar, o Rafael vai se tornar o titular e tenho certeza que ele vai usar a nossa camisa 1 de forma muito competente, vai honrar nosso manto aí e ser o goleiro titular do Cruzeiro por alguns anos, até que passe o bastão para um próximo goleiro. E a gente tem que olhar na nossa base, certamente o Cruzeiro vai revelar mais goleiros de qualidade até lá, porque a gente tem um trabalho muito bom nesse setor e é um trabalho que se estende ao Robertinho no profissional, mas os goleiros da base também saem muito bons. Agora tem lá, além do Fábio, do Rafael, tem o Lucas França que está emprestado em Portugal, que é um excelente goleiro. Tem também o Brazão, que foi embora, né? O Marlon, que subiu recentemente para ser o 4º goleiro. O Vitor Eudes, que foi um goleiro super decisivo na base do Cruzeiro, ótimo pegador de pênalti. Então acredito que essa é uma posição que nós não vamos ter problema, pelo menos na próxima década. Alguns números interessantes foram atingidos pelo Cruzeiro aí nessa vitória de ontem sobre o Deportivo Lara, né? Um deles é que o Cruzeiro atingiu 30 jogos sem perder em casa pela fase de grupos da Libertadores. A nossa última derrota em jogos dessa fase da competição foi em 97 contra o Grêmio. Naquela ocasião o Cruzeiro iniciou mal a competição, perdeu os 3 primeiros jogos,
depois ganhou os 3 da fase de grupos, inclusive uma vitória sobre o Grêmio lá em Porto Alegre, e com isso a gente conseguiu, né, a recuperação, a classificação. É óbvio, naquela época se classificavam mais times, era um pouco mais fácil passar da fase de grupos. Esse ano a gente começou muito bem, 6 pontos em 2 jogos, agora é garantir o mais rápido possível a nossa classificação, que já está muito bem encaminhada. A gente quase chegou aos 300 gols em Libertadores, né? Faltou um, ficamos parados aí nos 299. Já o Mano Menezes subiu aí de forma isolada para a 4ª posição entre os treinadores que mais trabalharam no Cruzeiro na história, com 207 partidas comandando o clube. É claro, ontem ele não estava efetivamente no banco de reservas, como aconteceu em outras ocasiões, que ele teve fazendo aquele tratamento de saúde, mas fato, ele é o treinador do Cruzeiro, então mesmo que ele não esteja ali na beira do campo, ele é o comandante e por isso ele já chega aí à 4ª posição. Um pouco difícil ele chegar ao 1º lugar, tem uma distância muito longa, mas vamos ver até quando vai esse trabalho do Mano. Ele parece feliz no clube, o clube parece feliz com ele, então vamos em frente porque o trabalho é bem executado e até quem não gosta do estilo de futebol do Mano tem que concordar com isso. Outras questões importantes é que chegamos a 14 jogos invictos, né? Ainda não perdemos nessa atual temporada, 10 vitórias, 4 empates. E outra questão relevante é que a gente não toma gol há 6 partidas, tá? A defesa está funcionando muito bem e eu vou seguir dando os palpites com o Cruzeiro tomando um gol porque tá dando sorte, então eu vou continuar assim sempre. Finalmente a diretoria voltou a se pronunciar sobre o empréstimo dos 300 milhões de reais, né? Havia um silêncio absoluto sobre isso desde que houve a votação lá no Conselho no dia 11 de fevereiro, não tinham falado mais nada no assunto. Ontem, antes do jogo contra o Deportivo Lara, o presidente Wagner Pires falou um pouco a respeito, disse que o Cruzeiro ainda não pegou o dinheiro, que está mais na fase de troca de documentos, uma certa burocracia que tem, até por ser um montante muito grande, tem que ter uma certa garantia, tem que ter várias questões aí a serem resolvidas até o dinheiro finalmente entrar nos cofres. Mas segundo o presidente a situação está caminhando, está bem avançada, não dá para estipular um prazo de quando que o dinheiro vai estar na conta do Cruzeiro, mas o negócio está caminhando, porém a grana ainda não pingou. Aí a gente tem mais é que torcer por algumas coisas, né? Uma dessas coisas é que o empréstimo saia numa boa, sem nenhum problema, que esse empréstimo, essa grana violenta consiga recolocar o Cruzeiro num bom caminho administrativo, que façam aí uma engenharia financeira, né, que é o termo que eles adoram usar para essas situações, que façam uma boa engenharia financeira, que resolva esse problema das dívidas mais emergenciais do Cruzeiro e que não seja uma solução apenas a curto prazo, que seja uma coisa que recoloque o Cruzeiro nos trilhos para que seja essa diretoria, seja uma outra diretoria, tenha condição de pagar esse empréstimo como foi combinado, porque se o Cruzeiro não conseguir arcar com esse empréstimo e manter time forte, a gente vai sofrer bastante nos próximos anos, então a gente vai ter que torcer mais do que qualquer outra coisa, porque não há o que fazer sobre isso, mas é torcer realmente para que a situação seja muito bem conduzida nesse momento, porque esse empréstimo ele pode significar algo muito positivo na história do Cruzeiro, como pode nos enfiar no buraco de uma vez por todas. E por fim, o Sidney Lobo falou na entrevista coletiva após o jogo contra o Lara que existe uma possibilidade do Cruzeiro poupar jogadores contra o América nessa partida aí, né, na primeira semifinal do Campeonato Mineiro, que vai ser disputada no próximo domingo. Ele não falou de nomes, falou apenas de uma possibilidade, que eles vão avaliar todos os jogadores do elenco. E aí quando a gente olha para o calendário do Cruzeiro, dá para entender essa ideia e talvez essa necessidade realmente de rodar o elenco. Depois desse jogo de domingo contra o América, primeira semifinal do Mineiro, a gente joga na quarta-feira da semana que vem contra o Emelec lá no Equador, viagem desgastante, situação complicada, jogo chave de Libertadores. Se a gente ganhar lá, nós vamos estar muito bem encaminhado para a classificação. Aí no outro domingo, segunda semifinal contra o América, esse jogo no Mineirão, pode ser domingo ou pode ser sábado, tá? Mas o mais provável, de momento pelo menos, é o domingo, né? Essa data ainda vai ser ajustada. E na quarta-feira seguinte, Cruzeiro e Huracan no Mineirão, novamente jogo de Libertadores. E aí, se a gente passar do América, no outro domingo já tem Cruzeiro e Atlético, provavelmente Cruzeiro e Atlético, né? O Atlético nunca perde para esses times horrorosos do interior aí, sempre abrem as pernas quando enfrentam o nosso rival. Então, provavelmente nós vamos ter agora uma sequência de jogos bem pesadas, com jogos decisivos do Mineiro e jogos de Libertadores. Eu até acho mais adequado que a gente poupe jogadores no primeiro jogo da semifinal, porque se a gente porventura empata ou perde, a gente sabe exatamente o que vai precisar fazer no segundo jogo da semifinal do Mineiro, onde a gente pode botar a carga máxima, colocar os titulares na melhor condição física possível. Mas eu realmente acho que o time reserva do Cruzeiro tem totais condições de fazer um bom jogo contra o América e inclusive vencer lá no Horto, tá?
quando a gente olha para o time reserva do Cruzeiro hoje, onde a gente poderia mudar? Os dois laterais, Orejuela e Dodô, eu tenho certeza que não vão afetar em nada a qualidade. Tem muita gente que inclusive acha que Orejuela e Dodô deveriam ser os titulares, né? Eu, assim, confesso que tenho dúvida nessa questão, porque eu acho que os quatro são bons laterais, a gente está muito bem servido, então não haveria prejuízo técnico. Na defesa, o Léo é um cara que costuma jogar todas as partidas, o Dedé também ficou fora de alguns jogos recentemente por suspensão, acredito que está bem fisicamente, mas se precisar poupar o Fabrício Bruno nas vezes que entrou, jogou muito bem. Na volância, o Lucas Silva jogou muito bem, pode também ser uma alternativa, até para jogar junto com o Henrique, né, dar uma poupada no Romero nesse jogo pode ser uma possibilidade. Entre os meias aí, pode poupar o Robinho, pode poupar o Marquinhos, tem o David que está jogando muito bem, tem o próprio Rafinha, que não é um jogador que eu goste tanto, mas que é útil para jogar ali naquela meia direita, ele costuma cumprir bem o papel, especialmente ajudando muito na contenção. Pode ser que o Thiago Neves retorne ao time no fim de semana, né? Ele que está em tratamento lá do problema físico. Tem o Sassá no banco, tem o Popó precisando de minutos, tem o próprio Raniel, que é outro jogador que também pode voltar do DM. Então, assim, eu acho que opções a gente tem, o nosso elenco é bom. Se precisar poupar o time, eu acho que a gente não vai sofrer. E, inclusive, eu acho que seria uma boa poupar o time todo nesse jogo contra o América. Duvido que o Cruzeiro faça isso, o Mano não gosta de poupar o time todo, só faz quando é realmente necessário. Eu gostaria que você opinasse aí se acha que deveria poupar todo mundo, poupar alguns jogadores, e fala, né, quem você acha que deve sair, quem deve entrar. Monta aí a sua escalação ideal para esse jogo contra o América, que vai ser só no domingo, mas já dá pra gente começar essa discussão. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre os temas e tudo mais. Amanhã entra no ar então a comparação de elencos entre Cruzeiro e Grêmio, que é um vídeo que eu tô devendo a vocês há algum tempo, né? Porque a gente tinha feito uma sequência, tava fazendo um deles por semana, mas agora, como os jogos passaram a ser mais regulares, eles vão ser vídeos um pouquinho mais espaçados. Mas amanhã entra então a comparação de Cruzeiro e Grêmio e já entra a votação para que vocês escolham a próxima comparação também. E por hora ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!